Começo aqui o programa em comum deste sábado, e neste sábado eu recebo a cardiologista Tamires Nadaf Akel Fernandes e recebo também o diretor Cleinaldo Marinho. Tudo isso no programa em comum que começa agora, aqui na Inova. Até daqui a pouco. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E aqui sempre alegria e assuntos diversos, assim, sendo abordados com os nossos convidados. E agora recebo a Tamires Nadaf Akel e agora a Fernandes, também, já tem um nome bem caudaloso, bem grande, aliás, bem grande, para que nós possamos falar sobre a saúde do coração. Muitas vezes você esquece da saúde do coração, mas o coração existe, viu? Não é só para fazer assim, dizer que está apaixonado, não. Você tem que tratar muito bem seu coração. As pessoas perguntam sempre, por quê? Que o único órgão que não tem câncer é o coração. Isso eu nunca soube responder, evidentemente que um especialista sabe muito bem. Mas ela é especialista em saúde do esporte, cardiologista com especialização em saúde cardiologia do esporte, para quem pratica esporte. Eu vou abrir logo o nosso bate-papo, doutora, perguntando, o culto ao corpo, ele está fazendo que as pessoas fiquem mais saudáveis ou está adoecendo essas pessoas? Porque elas estão tão enlouquecidas pela beleza do corpo, pela loucura do corpo. As redes sociais têm que promover isso. As pessoas fazem tudo para parecer lindas nas redes sociais. Isso está adoecendo ou está melhorando a vida das pessoas? Está adoecendo, né? Falando assim, porque o que a gente espera é que vão praticar atividade física para ter um corpo bonito. Só que agora entra muito de... A vaidade, anabolizante, a que custo, né? Então, eu coloco minha saúde em risco para ter um corpo bonito. E, no início, ele não vai dar sintoma. Ele não vai dar nenhum sinal, mas lá na frente vai dar. Então, só com o passar dos anos. Com o passar dos anos. Então, essa busca insensata por ter um corpo perfeito, que é o que a rede social hoje em dia, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verdinha, mais bonita, mais bem cuidada. Que a nossa. Então, usam de métodos, não só uma alimentação saudável, mas de anabolizantes,
Hoje em dia também está na moda peptídeo, que ainda não está aprovado, e fazem o uso disso sem saber qual dano vai estar causando na sua saúde. Os anabolizantes, então, prejudicam bastante a saúde. Existem pessoas que, como nós acompanhamos uns casos aí por meio da mídia policial, em relação àqueles de cavalo, né? Que os cavalos consomem, né? A pessoa fica grande, desenvolve, mas ela está nesse momento que ela cresce, ela fica bonita diante do espelho, mas por dentro ela está toda estragada. Ela está totalmente estragada, pelo que eu entendi, não é? Com certeza. A gente vai ter danos diversos. Cabelo, Irreparáveis. Irreparáveis. Cabelo, pele. A gente vai ter uma hipertrofia do coração, então o coração vai ficar maior, ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca e levar aí até alguns casos de infarto. Por quê? Quando a gente usa anabolizante, a gente tem um aumento do nosso colesterol. Então, consequentemente, isso a gente vai ter arteriosclerose. Tendo arteriosclerose, a gente tem chance de ter infarto. E quando também é usado o anabolizante, tanto os aprovados para humano quanto os aprovados para animais, que é feito essa prática indevida em humanos, a gente muda a conformação das nossas fibras musculares. Então, a gente tem uma maior chance de ter arritmia por conta dessa mudança das fibras. Agora, doutora, o que leva hoje em dia a vida saudável, a vida tumultuada que nós temos, prejudicar a saúde do coração? O estresse diário? O que leva a saúde do coração a ficar cada vez mais prejudicada? A alimentação, o consumo de drogas, de anabolizante, enfim, o que leva a ter aumentado mais os problemas cardíacos nos tempos atuais? O estresse, ele está muito associado, porque se a gente todo dia está sendo submetido a um estresse alto, consequentemente a nossa pressão vai aumentar, porque a gente vai ficar estressado. Então, isso a longo prazo vai trazer malefícios, vai trazer danos. E hoje em dia, aquilo que a gente começou falando, essa busca por ser muito saudável, buscar uma vida que não é a nossa realidade, isso vai levar a danos no coração. E hoje a gente vê muito pacientes que começam a correr, mas falam assim, ele é saudável, ele infartou. O que aconteceu, né? Ele era atleta, ele treinava. Mas será que ele fez a avaliação correta antes de iniciar esse treino? Será que ele não tem nenhuma parte genética? Porque tem gente que é praticamente irresponsável consigo mesmo, né? Começa a praticar esporte sem o devido acompanhamento de um médico, de um cardiologista principalmente, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, mas ela está com uma doença grave, se desenvolvendo cada vez mais. Aparentemente ela está saudável, mas o coração, que é o grande medidor do corpo todinho, está mostrando que aquilo ali está acontecendo alguma coisa no organismo e a pessoa não sabe, né? E isso, o que a gente vê muito hoje nas corridas, que muita gente correndo, até em grandes maratonas, agora a última foi em Curitiba, que um paciente jovem, saudável, era corredor, ele morreu na corrida. E jovens menores de 35 anos, a gente tem que investigar a causa genética. Então, a gente tem que investigar tanto o paciente quanto os familiares dele, porque os outros familiares podem não ter manifestado porque não foram submetidos a um esforço, a um treino, a uma corrida. Mas, quando submetidos, podem apresentar. Então, a gente ainda tem essa parte genética que tem que ser investigada. Doutor, então, seria bom quando o recém-nascido passasse por uma avaliação cardíaca? Logo que ele nasce, já existe essa preocupação? Já tem. A gente tem um teste do coraçãozinho, são feitos porque testes, né? Na minha idade não eram feitos esses testes. Evidentemente que lá, pelos alguns anos depois, que você ia apresentar alguns... Tinha a história do coração grande, o coração de boi, né? Que a gente não sabia nem o que era coração de boi, né? Fulano tem um coração de boi. Até hoje se fala muito, popularmente, coração de boi. É o coração aumentado, né? Então, assim, vamos falar o que seria o ideal, né? Se o paciente tem algum histórico familiar de hipercolesterolemia ou alguma doença cardíaca familiar, passar no acompanhamento já no pediatra. Tem cardios pediatras especialistas nisso. Mas vamos pensar num paciente saudável, que não tem esse histórico familiar, a partir de 18 anos, aferir pelo menos uma vez ao ano a pressão. Se for iniciar qualquer atividade física, vai ser feito sua estratificação, né, sua investigação, conforme a sua idade, conforme seu histórico familiar e conforme até a sua prática de atividade física que você deseja iniciar. Porque a gente tem atleta de alta performance, a gente tem atleta amador, a gente tem aquele que só quer malhar mesmo e não quer ser da alta performance. Então, vamos pensar nesse cenário, um paciente completamente saudável, a partir de 18 anos, aferir a pressão uma vez ao ano. E se a gente for conversar,
Se a gente conversar com um parente nosso, um amigo nosso, não é costume, né, rotineiro, aferir sua pressão aí, você só vai procurar o médico quando já está com dor de cabeça, já passou mal, já foi no pronto-socorro. Então, ter essa aferição, você consegue fazer esse diagnóstico muito precoce. Porque a gente já sabe que pacientes hipertensos, eles vão manifestar lá quando ele já tem mais ou menos a doença instalada há mais ou menos uns 5 anos. Então, se você faz essa aferição rotineiramente, se você faz esse seu acompanhamento, é muito fácil, exame de sangue para ver colesterol, alimentação, o check-up, né, que a gente diz. Existem algumas doenças que são mais propensas a fazer com que a saúde do coração fique prejudicada? Por exemplo, o diabetes. O diabético tem esse problema? Tem, porque vamos dizer, olha, diabetes e pressão alta, é comum. Existem diabéticos que têm a doença, mas não têm pressão alta. Eu não vou falar nem da pressão, eu vou falar de problema cardiovascular. Porque quando a gente tem diabetes, a gente vai ter alterações das artérias renais, a gente vai ter... tanto que a maioria dos diabéticos evolui para uma insuficiência renal. E quando a gente pensa nisso, a gente está tendo uma doença arteriosclerótica nas artérias renais. Então, o paciente diabético, ele pode até não desenvolver hipertensão, mas ele vai desenvolver doença arteriosclerótica, que isso vai ser suscetível a infarto e AVC. Então, vai ser suscetível a doenças cardiovasculares, não isoladamente a pressão. Os costumes da juventude atualmente, elas têm turbinado cada vez mais as doenças cardíacas. Por exemplo, o consumo de uísque com energético. Isso, para mim, todo mundo que já falou que isso é uma bomba, né? Mas você vê em todas as classes sociais, assim, evidentemente, quando a pessoa vai beber uísque, ela quer misturar com energético. E não se sabe até hoje como são esses energéticos preparados, né? Tem uns de qualidade boa, tem outros de qualidade duvidosa, enfim. Se existem produtos que são retirados das prateleiras dos supermercados que não servem para a saúde humana e na saúde dos animais, imagina esses energéticos que a gente não sabe nem como é que são feitos. A gente já sabe, né? Isso já tem estudo, artigo, que a ingesta aumentada de energético, ela propicia fibrilação atrial, então ela propicia arritmia. Até aquele artista Zulu, ele fez um relato que ele estava bebendo energético na festa, bebeu em grande quantidade, ele fez uma fibrilação atrial e foi parar no hospital. E foi decorrente desse uso abusivo de energético. Porque a gente vai aumentar aí os nossos batimentos, né? Porque vai dar mais energia e vai aumentar. Então, ele pode propiciar aí a arritmia, ainda mais se o paciente tiver já fatores que possam desencadear. Existem medicamentos que são misturados hoje em dia com álcool. Um dia desse eu li em algum artigo, algum lugar assim, que o Zopidem, que é um remédio para dormir, é misturado hoje em dia com a vodka, em alguns lugares da Europa, para que a pessoa fique turbinada durante uma festa. Já imaginou essa combinação? O Zopidem já é praticamente uma bomba no organismo humano, né? Eu tomei Zopidem durante 8 anos, eu sei como é que ele age no organismo humano. Imagina com vodka, o Zopidem e vodka, que é alto teor de álcool. Isso aí acaba com qualquer coração, né? Não tem coração de um humano que resista, né? Isso acaba com o coração, com o estômago, com o organismo inteirinho. Com o cérebro, vai acabar com tudo. Os nervos, né? Com tudo. Exatamente. Então, essas combinações é a mesma coisa. Avenvance na festa, com bebida, isso vai te deixar mais agitado, com certeza vai fazer você durar mais tempo na festa. Mas isso não vai ser saudável para o coração. A gente já sabe que remédios associados com bebida alcoólica, às vezes, ou pode fazer um efeito exacerbado, ou às vezes nem fazer aquele efeito. Então, fazer essa associação não é indicado. Não, eu acho que qualquer tipo de associação de remédio com bebida, enfim, existem loucuras que se faz. É igual ao consumo de drogas, as drogas permitidas, que é o caso da Dalafila, que agora é a grande... Está na moda. Está na moda, da Dalafila, e o uísque. Eu acho que são 3 elementos que, combinados, dificilmente a pessoa não vai passar mal algum tempo. Lá pela frente ela vai acontecer algo que vai prejudicar o organismo. A tadalafila, a gente falando assim em cardiovascular, se o paciente ele não tem problemas cardiovasculares, ele não tem uma DAC, que é uma doença arterial coronariana crônica, ela tem benefícios, né? Mas quando ela é usada com a indicação correta. Eu, por exemplo, tenho que tomar todo dia 5 miligramas, porque eu tive o câncer na tireoide, então aquilo faz indicado, né? É indicado.
É indicado fazer. Agora, quando o paciente usa para ter só uma melhora de performance, ou durar mais na festa, ou para recreação, é nesse momento que a gente começa a ter os danos, porque com certeza ele não avaliou se ele tinha alguma doença arterial, se ele tinha ali alguma coisa que poderia, uma coronária que estava ocluída, não total, mas de 50%, 70%, e a gente sabendo que isso vai trazer risco, né? Então, esse não acompanhamento e uso recreativo dessas medicações é que vão trazer todos os problemas. Mas a gente olhar a medicação em si, a Tadala ela é muito boa para paciente cardiovascular que tem indicação. Agora, para recreação, não. Quem tem mais problema cardíaco, a mulher ou o homem? Existe uma pesquisa relacionada sobre isso? Homem. Homem é mais problemático ou não? Eu vou Quem falar. A Quem mulher, até antes da menopausa, tá tudo bem. Tudo bem, Mas né? a gente já sabe que a mulher, após a menopausa, ela já começa com pressão alta, porque ela vai ter a queda do estrogênio. E o estrogênio, ele é cardioprotetor da mulher. Então, ela vai ter a queda do estrogênio. E isso eu costumo falar muito no consultório. Fazer reposição hormonal indicada é muito bom. Porque ainda traz tem aquele muito benefício. mito que diz que a reposição hormonal pode provocar o câncer, né? É mito. Não. Mas a Quando gente ela tem não tem um que... acompanhamento médico. Quando a gente não tem um acompanhamento, quando a paciente já tem um fator de risco, mas a gente sabe que deixar essa mulher com baixa de estrogênio não é legal, né? A O mulher homem na menopausa, também tem que fazer a reposição hormonal. O homem tem quando tem indicação. Nunca fazer uma reposição porque eu quero... Por conta própria. Por conta própria, porque eu quero deixar a minha dose de testosterona suprafisiológica. Doses suprafisiológicas causam danos. Mas, voltando aí, a mulher, após a menopausa, ela vai ter a chance de problemas cardiovasculares igual ao homem. Mas antes, o homem ele tem mais doenças cardiovasculares que a mulher. Até pelo estilo de vida, né, do o homem homem. é mais relaxado, a gente vai dizer assim, um pouco é mais relax, né? Não é que a mulher seja estressada, é porque a mulher se preocupa muito mais com a saúde, com né? certeza. Desde os primeiros anos de vida, a mulher já vai, a mãe já leva, enfim, o homem não. Quando chega aos 40 anos que ele tem que fazer algum exame de toque, ele fica desesperado, né? A mulher não. Aquilo ali é comum, ia fazer as visitas periódicas ao ginecologista. E assim mesmo nós deveríamos procurar outros tipos de profissionais. O cardiologista sempre, né? Hoje eu aferi a minha pressão, está 15/9, está alta. Vou puxar a orelha já então. Disseram que está alta. Não então, está boa. Não está boa. Mas a gente tem que ter esse acompanhamento médico e nunca tomar medicamentos sem a prescrição médica. Porque às vezes um medicamento pode aumentar a pressão sanguínea, pode prejudicar o coração gravemente, né? Pode. De qualquer tipo de medicamento, né? Você tem que ter uma prescrição médica, acompanhamento. Por que isso? Ó? Você acabou de falar que sua pressão estava 15. 15/9. E tu estava sentindo alguma coisa? Não, é um inimigo silencioso. Exatamente. Inimigo oculto. Então, vai que tu toma uma medicação que já tem aí chance de aumentar a pressão. Falar do Venvance para indicação para TDAH. Você usou porque foi prescrito para você, tem indicação. Mas você não está sabendo ali que sua pressão está alta porque você não tem o costume de aferir. Então, é isso, é um inimigo silencioso, é fazer realmente o rastreio, né, das doenças, fazer o check-up, fazer o acompanhamento, para justamente, quando for iniciar qualquer medicação, iniciar qualquer esporte, ou fazer qualquer mudança aí nesse estilo de vida, ser consciente e seguro, né? Tá tranquilo do que está indo fazer. Porque é isso, tá aí, a pressão, ela não dá sinal. Não, quando ela dá, já está lá na frente. Ela é o inimigo oculto, muitas vezes as pessoas nem sabem que tem pressão alta. E cada vez mais jovens sofrem AVC, sofrem infartos fulminantes, enfim. Isso é o mundo atual? Isso é muito associado a anabolizante. É muito associado? Jovem é muito associado a anabolizante. A gente tem duas grandes causas, né? Cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, que normalmente são esses jogadores de futebol que caem em campo, tem morte súbita. Então, se qualquer pessoa teve histórico de morte súbita na família, é importante investigar. Mais jovens, abaixo de 35 anos, uma das principais causas é doença arterial coronariana e por uso de anabolizante principalmente. A Covid prejudicou o coração do humano? A Covid, em pacientes que tiveram, teve prejuízo. Teve pacientes que desenvolveram cardiopatias, miocardites, e isso, a longo prazo, podem ter deixado sequelas. Mas como ainda é uma doença nova, ainda tem muita coisa para ser estudada,
até para comprovar que realmente foi do Covid, que o paciente já não tinha outra doença ali associada e só manifestou, né? Então, acho que ainda vai vir muita coisa aí pela frente. Obrigado, doutora Tamires. Eu gosto de dizer o nome dela agradeço. todo, porque é grande, né? A Karen Nadaf Akel Fernandes agora. Tem um nome grande. Eu vou deixar suas redes sociais, aí que às vezes as pessoas querem mais informações, consultar, procurar, seguir, enfim. É uma cardiologista especializada na saúde do coração, voltado para o esporte, mas também para todos os problemas que o coração tem. São diversos os problemas que nós mesmo prejudicamos o nosso coração com excessos de bebidas, remédios, de comida, enfim, hábitos alimentares irregulares. Mas obrigado, doutora. Eu que agradeço, Júlio. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer e estou sempre à disposição. Obrigado. Daqui a pouco eu volto. Tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E hoje nós vamos falar sobre o tema meio ambiente. Meio ambiente na cidade de Manaus. A cidade de Manaus está ganhando mais verde, ficando mais bonita, pelas mãos do secretário François Matos, que é o secretário municipal de Meio Ambiente, veio hoje conversar conosco a respeito de projetos da Prefeitura, da gestão do Renato Júnior, do nosso querido Renato Júnior, que começou aí a trabalhar cada vez mais. A gente está esperando que o inverno acabe, para que ele volte para as ruas, trabalhando assiduamente, como ele tem feito desde quando ele era vice-prefeito. E agora, como titular, evidentemente que vem bons projetos por aí. Secretário, obrigado pela sua presença aqui. A gente vai falar sobre projetos de meio ambiente. Você que já foi vereador, evidentemente teve os projetos apresentados na Câmara e agora, como secretário municipal de meio ambiente, deve ter muitas ideias para colocar em prática aí, para que a nossa cidade fique cada vez mais verde, mais bonita, mais arborizada. E a gente vai começar logo impactando o nosso telespectador, mostrando os números positivos desse trabalho, que foram mais de 1.000 árvores só do Parque do Idoso, né? Os idosos ajudaram, colaboraram com essa iniciativa, com essa ação.
Sim, primeiramente agradeço, Júlio, o convite. É sempre importante esclarecer o que Manaus está fazendo a respeito da gestão ambiental. Manaus hoje, Júlio, é considerada a primeira capital, a capital número 1 em preservação pelo CLP, que é um instituto que avalia as capitais em relação a métricas, em relação a indicadores. Então, não é uma classificação por opinião. Os nossos indicadores ambientais melhoraram muito e Manaus hoje é a primeira entre as capitais. Essa iniciativa do Parque do Idoso é uma iniciativa em que nós percorremos as UBSs, as escolas, institutos, instituições e fazemos bosques, né? Geralmente bosque com uma horta, né? Que seja comunitária ou que seja escolar para educação ambiental. Nesse caso do Parque do Idoso, cada idoso colocou uma plaquinha com a espécie da muda em que plantou, ele mesmo plantou, e com o seu nome. Isso tem um significado muito especial, principalmente para o idoso, porque a gente percebe esse carinho com a natureza, carinho com o verde, e é isso que a gente quer causar na população de Manaus, essa sensibilidade que o nosso verde é um tesouro e a gente deve preservar. Como professor, evidentemente, isso lhe deixa cada vez mais feliz, né? Porque é um aprendizado que a gente tenta passar para as futuras gerações. Nós que temos mais idade, eu falo em particular sobre mim mesmo, né? Que já tenho 63 anos e gosto muito de plantas. Então, quando a gente vê os idosos preocupados com o futuro das gerações, plantando, ajudando a preservar o verde, isso engrandece cada vez mais o trabalho que a Prefeitura pretende realizar nos próximos anos na sua secretaria, ajudando a preservar o verde da nossa cidade. E são vários projetos, né? Inclusive tem uns pauzinhos diferentes que foram colocados nas árvores, que as pessoas, curiosamente, querem saber o que pauzinho é aquele, né? Aquilo tem um nome específico, né? Mas já foi apelidado popularmente pauzinho, né? Sim, é o pauzinho que se fala muito, né? Sim, é o tutor, nós chamamos tecnicamente de tutor. Serve justamente para dar sustentação à planta no seu crescimento, nos primeiros estágios da sua vida. Manaus implantou novas tecnologias nesses últimos anos. Ano passado, nós batemos o recorde de arborização, foram plantadas mais de 33 mil mudas em Manaus. É muito difícil hoje o manauara passar por um canteiro central e não ver esses pauzinhos, esses tutores instalados, fixados com uma planta ali crescendo. Aquilo ajuda a fixar o crescimento saudável da planta sem que ela envergue. Exatamente. E além daquilo, nós implantamos tecnologias como o hidrogel. O hidrogel é um polímero, ele não agride ao meio ambiente, ele é colocado ali no berço, a gente prefere chamar de berço do que cova, mas é o espaço onde vai abrigar aquela nova planta, e ele serve para absorver a água e soltando aos poucos para a planta, fazendo com que essa planta tenha uma alimentação adequada para que ela não morra, né, logo nos primeiros dias de vida. Não só nos primeiros, esse polímero ele aguenta ele absorve e seca, absorve durante meses, faz com que a sobrevida, a taxa de sobrevivência dessas plantas seja bem maior. Então Manaus, quando chega principalmente o verão amazônico, tem esse problema, muitas plantas vêm a morrer. E a implantação dessa tecnologia, mais a adubação que nós fazemos, tanto com adubo orgânico como inorgânico, NPK, tendo ali a correção do solo, tem toda uma preocupação, não é só com números, não é só plantar, é manter. Nós temos 2 caminhões-pipa que percorrem as ruas de Manaus diariamente, hidratando as plantas, né? No início do programa, o Júlio falou sobre a questão das chuvas. O Renato está esperando as chuvas terminarem, o prefeito, para iniciar as obras. Já o meio ambiente quer que as chuvas prorroguem, porque aumenta a taxa de sobrevivência. É interessante essa diferença entre as secretarias. Umas secretarias torcendo para que o inverno se prolongue cada vez mais, e outra secretaria querendo que o verão chegue, não é? Sim. São 2 trabalhos que devem ser realizados e cada um torcendo para que jogando com o tempo, né? Aí nesse momento. Secretário, quais são os bairros que têm as mais bonitas arborizações
de Manaus, e já existem pontos específicos foram identificados pelo senhor, atualmente pela sua equipe, porque essa equipe técnica deve vibrar cada vez mais, cada vez que um trabalho é executado. A gente vê que são pessoas envolvidas, que gostam da natureza, gostam de planta, gostam do que fazem, né? Porque trabalhar com planta, você tem que amar a planta. Eu converso todo dia com as minhas, né? Eu sei quando elas estão tristes, eu sei quando elas estão animadas. Aí todo mundo pergunta como quando elas começam a abrir, a florir, a ficarem mais bonitas. Aí a gente sabe que elas estão felizes, que a energia é positiva. Sim. As principais vias de Manaus hoje estão arborizadas. Vamos citar só alguns exemplos. Max Teixeira, Constantino Neri, Torquato Tapajós, Santos Dumont, várias avenidas, mas vamos citar alguns pontos que são interessantes. Manaus recepciona vários turistas, pessoas que vêm conhecer a nossa cidade e que tinham uma grande área ali saindo do aeroporto, que era um descampado. Não tinha absolutamente nada. Aquele início ali, não é? Aquele... Que forma como se fosse um ferro de gomar. Vão né? pegar os dois viadutos. Os dois, isso, que vem de uma mão e vai à outra. Hoje, ali estão plantadas milhares de novas árvores. Nós escolhemos principalmente espécies nobres, espécies que têm uma beleza natural, justamente para dar as boas-vindas a cada pessoa que chega à nossa capital, espécies que têm a copa florida. Então, tivemos todo o cuidado de recepcionar bem esse visitante. As nossas escolas, nós já temos mais de 60 escolas que têm pomares, porque identificamos que as ondas de calor nas escolas de Manaus é uma realidade, principalmente no verão amazônico. Então, quando vocês implementam um pomar e colocam uma horta, aquela criança, ela aprende justamente a valorizar o meio ambiente. Ele vai ser... Dentro da própria escola, né? Dentro da própria escola. E ela vai levar esse aprendizado para casa, para que os pais também ajudem a preservar o meio ambiente para futuras gerações. Exatamente. É isso que a gente quer. Às vezes, quando a gente passa a ver os igarapés cheios de lixos, aí culpam a prefeitura, né? Aí eu defendo, não, isso ali não foi a prefeitura que jogou isso aí, foi o povo que jogou, porque se tivesse cuidado em preservar o meio ambiente, não estariam todos poluídos e acontecendo todas essas alagações na cidade. Infelizmente, cada um tem que fazer a sua tarefa de casa, né? Eu tenho que guardar o meu lixo, saber como é que eu vou jogar, descartar, assim como a prefeitura faz o dela, recolhendo esse lixo, ajudando a preservar o meio ambiente. E quando você planta uma árvore, é para futuras gerações, elas vão crescer, elas vão... É algo que vai beneficiar o teu neto, o teu bisneto. Então, a gente tem que pensar sempre assim, a árvore não foi colocada ali apenas para enfeitar. Ela é um ser vivo que vai ajudar na tua sobrevivência no futuro, com calor muito forte, com a preservação do meio ambiente. Sim. Não é verdade? Do solo, de tudo. Sim, quem tem uma árvore em casa pode verificar o quanto a sombra gera um conforto térmico. Nós temos também a fauna, a atração dos pássaros, a própria alimentação com as árvores frutíferas. Então, a arborização, ela não é uma inimiga da cidade, a gente não pode enxergar, muito pelo contrário, é uma amiga da cidade, da qualidade de vida. As cidades mais arborizadas do mundo, isso é pesquisa, elas têm um povo mais feliz, um povo com uma maior qualidade de vida. Manaus merece, uma cidade no meio da floresta, ser uma referência em arborização, em limpeza. O Júlio falou dos igarapés, a Prefeitura de Manaus já instalou mais de 15 ecobarreiras e tem novos pontos sendo planejados. Essas ecobarreiras estão impedindo que esse lixo chegue até o Rio Negro, só que a gente precisa que cada um faça a sua parte, porque se o lixo não estivesse lá, não precisaria da ecobarreira. E jogam colchões, né, geladeiras, fogões, todo tipo de descartável, né, de objeto descartável, jogam na natureza, agredindo cada vez mais a natureza. E dia 5 de junho nós temos o Dia Mundial da Amazônia, do Meio Ambiente, né? E nós vamos ter que fazer mais uma vez a lição de casa. E a Prefeitura já está preparando uma programação intensa para celebrar essa data e chamar a atenção da comunidade em geral para a preservação do meio ambiente, para a preservação da natureza. O que a sua secretaria está programando para essa comemoração? Porque isso é uma comemoração nossa em particular. Nós vivemos na Amazônia, que todo mundo diz que é o espaço mais almejado, mais visado do mundo, né? Todo mundo quer a Amazônia. Quando fala.
O ex-governador Gilberto Bestrinho, uma vez eu fui entrevistá-lo, ele disse para mim, Julinho, existem 2 nomes que todo mundo conhece no mundo, Coca-Cola e Amazônia. Todo mundo conhece. Esses nomes todo mundo sabe. Fala Coca-Cola e Amazônia e é uma realidade. Nós vivemos num lugar que todo mundo cobiça, todo mundo quer ver, todo mundo quer visitar. Então nós temos que preservar o meio ambiente. Verdade, isso aumenta a nossa responsabilidade. Muito mais, como secretário, aumenta muito mais a responsabilidade. Sim, o mês de junho será um mês especial, nós temos uma programação recheada de novidades para Manaus. Ali o famoso e querido Parque do Mindu, ele está sendo reformado, os visitantes estão notando que os brinquedos foram reformados, chapéu de palha, o anfiteatro, ali aquelas... As trilhas. As trilhas já é uma nova fase, nós vamos reformar, vamos entregar no mês de junho a Escola da Natureza, que vai ser um ponto de alta tecnologia, a criança... Lá dentro do Mindu. Dentro do Mindu. A criança vai entrar, ou o adulto, um turista, em um ponto que vai, através de 360 graus, com imagens, com som de alta tecnologia, de alta fidelidade, vai parecer que ele está entrando na mata, ele está entrando naquela água, e isso vai demonstrar mais ainda a nossa importância em educar aquela criança, aquele jovem que vai lá, e mais um ponto turístico, mais um atrativo para o turista, que vai ter toda a trilha reformada, e lá nós vamos instalar uma ecobarreira, não exatamente no Parque do Mindu, um pouquinho antes, porque quem visita o Parque do Mindu vê diariamente uma triste cena ali no final da trilha, aquela quantidade de lixo, muita gente vai lá, empresas faz aquele mutirão. Com a ecobarreira, talvez isso, é o que a gente torce, aquela cena triste vai ser cada vez menor. E existiam, inclusive, jacarés por ali ainda, vida silvestre por ali. Não sei se ainda existe, né? Capivaras, né? As pessoas caminhavam ali, sempre viam animais, umas borboletas, enfim. Tinham vários atrativos naturais no Parque do Mindu, é o que nós queremos cada vez mais. Existem outros parques também que o município mantém, né? Em funcionamento aqui, quais são os parques que vocês têm? Nós temos o Parque Sauim Castanheira, que também está passando por uma reforma. O Parque Sauim Castanheira é um parque de 95 hectares. É quase 1 milhão de metros quadrados de pura natureza, beleza. Nós estamos implantando lá um novo horto ou centro de produção de mudas da cidade. São mais de 15 anos que a cidade de Manaus não tinha um centro de produção de mudas. Vai ter um centro moderno, integrado ao meio ambiente, à natureza, oferecendo também conforto aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, maior segurança, e isso também no mês de junho vai ser inaugurado. Então, são boas notícias que a gente vai colocar no mês de junho, o início do programa de combate às queimadas. Só para ter ideia, Manaus, no ano passado, foi uma das últimas cidades do Amazonas em número de focos de incêndio. Não sei se os manauaras lembram, nos anos anteriores, todo período ali de seca, nós tínhamos aquela fumaça, era muita gente indo em UBS, em hospital com problema respiratório. O ano passado, isso não ocorreu. Manaus fez o dever de casa. Manaus foi uma das últimas. Nós investimos em tecnologia, drones de altíssima geração para monitorar focos de incêndio. Nós temos um aplicativo que a gente consegue, em tempo real, também ver o que está acontecendo, né? Treinamos os técnicos, colocamos a equipe de fiscalização com extintores para apagar pequenos incêndios, porque ele começa pequeno e depois foge ao controle, e Manaus fez o seu dever. Mas nós temos influência não apenas de Manaus, do Amazonas. Essa fumaça que é queimada ao redor do Amazonas vem para cá, mas a nossa cidade, ano a ano, está cumprindo o seu papel. Secretário, muito obrigado pela presença aqui conosco. A gente fica com o microfone aberto toda vez que quiser vir aqui trazer boas notícias, como esse Dia da Amazônia, que é tão importante para todos nós, os projetos da Prefeitura Municipal. Vamos ajudar, vamos colaborar para que nossa cidade fique cada vez mais bonita, independente do gestor que esteja na cadeira. Agora é o Renato Júnior, que é uma pessoa que a gente tem muita admiração. Nós queremos que Manaus ganhe um verde especial. E vamos contar com essa sua ajuda, da sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho,
A sua equipe, evidentemente, está toda coesa para realizar um bom trabalho e tornar o verde cada vez mais bonito da nossa cidade. E a natureza precisa disso, né? E a SEMBAS não realiza só esse tipo de projeto, não. São vários outros projetos que você pode ajudar denunciando, né? Se você vir alguma irregularidade em relação ao meio ambiente, tem um meio de você denunciar, né? Isso. Sim, nós temos os canais oficiais, temos o Instagram da Secretaria, que inclusive é muito acionado pela população. Se você tiver um vídeo em que foi gravado a placa de um carro, onde a pessoa jogou resíduo em um local inadequado, nós estamos multando. Dezenas de veículos já foram multados, cada multa R$7 mil. Então nós precisamos da ajuda da população para denunciar esses crimes ambientais. São vários crimes ambientais. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Santa Etelvina, somos muito mais do que a tragédia que vivemos. A moça aqui já fez muitos milagres, né? Ela fez um milagre pra mim. Nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parece que ela não tá nem morta. Quando a gente tem fé, a gente não quer nem saber da história. Pede e recebe, né? Com a nossa fé que a gente tem. Então, pra mim, é uma santa. Viemos em busca de dias melhores. Onde está a fábrica, né? Mais para um pouquinho, era onde ficava esse túmulo. O ódio tão pungente me alcançou de forma insuspeita. Ele não me viu como mulher, não me viu como ser humano. Enquanto a gente tiver fé e acreditar na história de Santa Etelvina, a história jamais será destruída. Meu nome é Etelvina de Alencar.
Retorno agora com o programa em comum pela nova emissora da Rede Caldeirada de Comunicação para conversar com o Cleinaldo Marinho, diretor de Santa Etelvina. Santa Etelvina conta a história de uma santa muito popular entre os estudantes. Eu frequentei muito o cemitério São João Batista nos anos 70, porque era comum fazer esse tipo de visita aos entes queridos. Quando a pessoa partia, a gente ia visitar o cemitério. Então me chamava muita atenção uma sepultura, um jazigo de uma pessoa que vivia cheia de perna, de braços, de cera, de velas, de flores. E eu, evidentemente, naquela época, muito pequeno e muito curioso, não entendia muito o significado daquela pessoa, daquela mulher, para a sociedade da época. Anos depois procurei entender, mas não me aprofundei muito. Agora o Cleinaldo Marinho trouxe à tela esse documentário sobre a Santa Etelvina, o crime da Santa Etelvina. Cleinaldo, obrigado por estar aqui conosco. O filme foi lançado ontem no cemitério São João Batista. Foi um cenário inusitado para o tipo de lançamento de filme, mas que faz parte do roteiro das locações do próprio documentário, né? O cemitério São João Batista, que é icônico, onde ela está enterrada até hoje. Isso. A história de Santa Etelvina ela é incrível, mas primeiramente eu queria te agradecer. Eu que agradeço por trazer informações aos nossos telespectadores. Trazer e levar informação de arte, de cultura, o quanto é importante, né? A nossa cidade necessita tanto disso, né? Com certeza. Desse ganho mais cultural que a gente tem, né? A gente tem cultura, tem bastante tudo isso, mas a gente precisa, às vezes, praticar mais isso, né, com a população. E acender essa chama cultural. Isso é muito importante. E a nossa memória que foi esquecida por muitos governantes, né? A gente fala de muitos governantes porque não houve um incentivo maior à cultura. Roberto Braga talvez tenha sido o Midas da cultura, deve ter turbinado bastante essa cultura. Sim. E por isso a importância de levar, pode parecer inusitado levar um filme para dentro do cemitério São João Batista. É mórbido, né? Alguns devem ter dito, é mórbido, né? Cenário mórbido, eu não vou, né? Mas eu achei, assim, extremamente interessante, porque é lá que está o corpo de Santa Etelvina. Existe essa crença, não é? Que o corpo de Santa Etelvina está ali. Não está. Existem relatos. É importante que a memória te traz isso, não é? Por isso que ela existe até hoje. Se não fosse a memória, Santa Etelvina não existiria no nosso cotidiano, não existia na memória das pessoas, não existia na memória da cidade. Então, Santa Etelvina pode estar no cemitério ali da Piedade, que é próximo ali também do aeroporto. Pode estar também lá em Santa Etelvina, né, ainda. Enterrada ali. Alguma cova desconhecida. Olha, né? Mas quando foi que você descobriu, você raciocinou e disse, assim, está na hora de virar um documentário, um filme, né? Porque você fez isso com a Ária Ramos, né? Isso. Foi outra mulher também esquecida, muita gente não lembra, mas é outra sepultura que chama muita atenção, porque a Ária está lá no cemitério com seu violino, né? Você fez a Ária Ramos, o primeiro documentário, e agora vem com Santa Etelvina, né? O segundo. Isso. Quando é que você decidiu que deveria ser transformado em um documentário, essa história? Olha, eu tinha, ainda nos anos 90, eu estava fazendo uma pesquisa cenográfica para um determinado espetáculo de teatro e estava fotografando. E a minha fonte de pesquisa foi o cemitério São João Batista. E lá eu me deparei com a história de Santa Etelvina, alguns relatos, alguns transeuntes ainda circulando por ali, eu vi isso falar. E isso ficou na minha cabeça, não é? E para que esse filme, para que esse documentário viesse à tona e fosse... tivesse sua estreia no dia de ontem, ele passou praticamente 10 anos sendo formatado por mim. E ele levou 2 anos. Filho que você foi criando até ele sair para... O artista tem isso, não é? Nada é tão rápido, a gente cria. Tem a questão orçamentária, a gente tem que ir atrás de verba para poder realizar essas questões todas. E tem muita pesquisa, tem muito estudo em cima disso, não é? Então, você ouviu muitos relatos, pesquisou muito. Uma coisa importante de dizer, o cemitério São João Batista é parte desse cenário, não é? Então, todos os depoimentos, a parte totalmente documental de depoimentos, todos foram feitos no cemitério São João Batista e também lá no campo, dizem que é o
o campo do Pau da Santa, lá em Santa Etelvina. Lá em Santa Etelvina. Os depoimentos foram feitos nesse dia, sempre no dia 2 de novembro. Isso é uma escolha própria da direção, da minha, porque eu acredito que esse é o momento de uma sensibilidade maior da população. Então, de 2014 até 2025, nós estávamos formatando tudo isso, roteirizando tudo isso, e depois nós temos também uma parte dramatizada desse filme, não é? Que nós fomos para um galpão enorme e fizemos lá a parte mais dramatizada, por isso que ele é considerado assim um docudrama, né? Nós temos a parte mais dramática, que é a parte mais artística, e a parte mais documental, né? Agora, de que forma se desenvolveu esse projeto? Eu falo essa história. A Santa Etelvina, pelo que você falou nos bastidores, ela veio do Nordeste. Isso. Como uma mulher querendo vencer, crescer na vida, né? Uma mulher destinada a casar, que em 1901, aquilo ali, não existia outro caminho para a mulher, né? Ela não podia nem estudar. Isso não era permitido a ela, né? Depois ela veio, impressionante, de uma forma impressionante, curiosa, ela veio a Santa dos Estudantes. A mulher não tinha direito ao estudo. Então ela vinha já destinada a casar, a ter uma vida melhor. Ela chega aqui com 17 anos, né? Segundo relatos que você tem na sua pesquisa, e já vem casada ou ela casa aqui? Ela se enamora, digamos, aqui, não é? Por um cearense também, por um nordestino. Por um colono também dali, chamado José. Não é? É isso que está ali na pesquisa e também em panfletos e em algumas informações. Ela vem de Boa Vista do Icó, no Ceará. Vem ela, as irmãs e a mãe. O pai ele morre no Ceará e vem somente elas, não é? E dizem também que veio um marido de uma das irmãs, não é? Isso não está tão esclarecido, né? Tão esclarecido isso. E elas vêm aqui para o Amazonas, esse boom da questão da borracha, mas elas vão justamente para uma colônia, que Manaus precisava também se alimentar também. Né, e era longe aquela colônia, porque eu me lembro que alguns anos a Constantino Nery terminava ali na Ponte dos Bilhares, né? Para lá eram os lupanares, né? Os chamados lupanares. Então, para chegar nessa colônia, era uma vida muito distante, muito distante. E com certeza ela passou por Manaus. Ela passou por Manaus e seguiu para essa colônia chamada colônia Campos Sales. E você imagina só, nessa época, uma mulher vinda do Nordeste, buscar dias melhores, não é? Se enamora de um homem, e esse homem, um certo tempo, pelo ciúme, a mata. Não é? É um assassinato, não é? Justamente por você ser mulher, porque ela não quis mais. Era um feminicídio na época, era um feminicídio, né? E esse crime é o tipo de crime que continua dialogando muito com a atualidade, né? Exatamente. Ele atravessou assim o século XX todinho e vem até o século XXI, acontecendo a mesma coisa, né? O ciúme, o monstro de olhos verdes que se alimenta com o próprio veneno que produz, né? E diante da minha pesquisa também, existem tem no jornal Amazonas, ele diz assim: anteontem, na colônia Campos Sales, um colono chamado José teve uma briga. Sem sobrenome? Não, chamado José. E aí diz o quê? Diz que ele brigou com mais 3 homens por ciúme, porque pensava que ela também estava com namorico com Etelvina, matou 3 homens, o Estevão, o Henrique, e aí também mais o Versoli, que era o administrador da colônia. Então ele assassinou mais 4 homens. E depois vai atrás de Etelvina. Ele matou com arma branca? Houve o que diz nos relatos, através de um rifle. Então, foi bala, foi o tiro. Né? Foi a bala mesmo, como a época condiz do momento. E isso perpassa o tempo. E isso não existe um culpado, até mesmo porque ele já era de Cujos, não é? Já era morto, porque ele também se matou. Não é? Então, ele cometeu o suicídio. Ele cometeu o assassinato de todos. E no final ele cometeu o suicídio. Exatamente. Então você tem tudo isso. Você vai punir quem? Não é? Ninguém, né? Ninguém. O ciúme. O ciúme. Só que ficou. Mas a banalização disso, ela não pode ser esquecida. Por isso que a memória é importante.
Por isso que a cultura é importante. Aí esse foi o tipo de resgate que você fez, foi assumir esse resgate, o compromisso de trazer uma história de uma mulher com todos os sonhos que veio para o Amazonas e acabou tendo esses sonhos interrompidos por um ciúme, que é um assunto também muito em alta, que a gente continua vendo mulheres sendo mortas por causa do ciúme. Exatamente. A gente está falando de um filme de 1901, mas 1901, ele é altamente atual, né? Muito, porque, olha só, por isso que é importante a cultura, porque a gente consegue resgatar coisas que parecem que já não existem mais e a gente consegue dar voz a tudo isso. Então, é por isso que esse filme ele é muito importante. Assim como Área é importante, assim como esse projeto ele é tão importante porque, até mesmo nas minhas redes sociais, em algumas coisas assim, a pergunta vem e é o momento que a cultura devolve à população. Eu não conhecia essa história. Eu não sabia que isso tinha acontecido aqui no Amazonas. Só por isso ela já é tão importante, porque a gente está fazendo com que as pessoas conheçam sua própria história. Pessoas que moram aqui. Então é por isso que muitas vezes a gente não consegue valorizar nosso lugar. Porque a gente não conhece nosso lugar. A gente não conhece tudo que aconteceu no passado. Agora, esse filme, ele faz com que você volte a fazer uma análise de como uma tragédia consegue se transformar em uma devoção. Ressignificar a coisa. Ressignificar tudo que aconteceu. Uma tragédia vira uma devoção. Vira. É por isso que o nome é Etelvina, a ressignificação da tragédia. Não é isso aí. Então, quando as pessoas eram, vou ver no cemitério, isso, por que no cemitério? Olha, imagino. A gente pode ressignificar a coisa e a arte tem esse poder de ressignificar as coisas, não é? Então, a gente está ali no momento de dar voz, muitas vezes, a quem é cerceada essa voz, não é? De dar o teu momento de quem não tem esse momento de poder... A mulher, principalmente. Né? A mulher que teve toda a sua vida tolhida e continua tendo, né? Pelo ciúme, infelizmente, a gente diz assim, mas só é a mulher que sente que é assassinada por ciúme? Não. Mas a mulher continua sendo a grande vítima da sociedade. Aliás, foram 120 horas de filmagem, né? De produção, de filmagem. Então você ouviu muitos relatos, né? O que mais te emocionou nessa produção? Porque deve ter tido algo que deve ter começado a escorrer as lágrimas do diretor, que não dava para ele conter ali, né? Conter na interpretação de um artista, dos atores, de um depoimento que te emocionou muito, né? Das cenas dramáticas que você presencia ali. Acho que a grande importância disso tudo foi saber que muitas vezes esse lugar que é histórico, ele é destruído, não é? Destruir os prédios, personagens importantes, é a gente camuflar e deixar nosso futuro um pouco mais com obstáculos. O nosso futuro sem esse passado... A gente tem que perder esse complexo de vira-lata. Eu sempre digo isso, nós temos um complexo grande de vira-lata. Nós achamos que nós não temos a qualidade do Rio, São Paulo, dos grandes centros. Não, A gente tem que perder esse complexo de vira-lata. Se for para a gente gosta de bacalhau aqui, mas a gente não tem esse carinho que o paraense tem pelo pato no tucupi, pelo pilhote, pela maniçoba. A gente não... o bacalhau está ótimo. Todo mundo... Mas isso é uma coisa que, se for falar de qualidade, eu acho que quem for ver o filme vai se impressionar muito com tudo, com a qualidade dele, eu tenho certeza disso. Mas eu estava falando para você da questão onde você se emociona. Você se emocionou? Você se emociona muito. Foi quando eu vi um determinado... que foi criado um muro para dividir o túmulo. Uma fábrica compra um terreno onde estava ali a sepultura de Santa Etelvina. Dentro do cemitério de Dom João Batista? Não. Lá no Campos Salles. Lá no Campos Salles, lá em Santa Etelvina. Então, foi criado um muro, foi construído um muro. O túmulo estava de um lado, isso em 2018, e foi criado um muro, cerceando o acesso das pessoas, porque as pessoas faziam peregrinações a esse. Essa fábrica foi construída e esse túmulo foi destruído. Isso está no filme. E depois foi construído um outro, do outro lado do muro, mas já sem todo aquele significado. Então isso foi tirado.
da população. O significado mais emocionante tinha sido perdido, né? Então as pessoas têm, olha, depois que isso aqui acabou, poucas pessoas vêm neste daqui, não é? Foi uma réplica. Era fé, não é? Era fé. Era a fé das pessoas. A fé, existe uma frase que a fé move montanhas e a fé move realmente montanhas. Muitas. Quando é que a Santa Etelvina se torna a Santa dos Estudantes? Por que ela se torna a Santa dos Estudantes? Eu vivia muitos cadernos, muitas provas, principalmente de matemática, química e física, né? No túmulo de Santa Etelvina. Eu acredito assim que foi justamente porque aquele que está mais na sua dificuldade, eu acho que o jovem ele é mais histriônico, né, no seu pedido. Eu acho que isso vai popularizando, né? E tem relatos enormes sobre ser a Santa dos Estudantes, mas tem casos de câncer. Tem casos de pessoas com deficiência física que voltaram a andar. Muitos relatos sobre isso, doenças assim que terminais, e as pessoas iam pedir também para crianças e conseguiam a cura. Isso são dezenas de relatos, né? E todos os dias, se você passar ali, até mesmo as pessoas que fazem a limpeza, eles têm uma devoção por aquele lugar. O Vaticano já reconhece a Santa Etelvina? Não, ela é uma santa popular. Ela é uma santa criada no imaginário popular. No imaginário popular, e que as pessoas realmente têm uma devoção grande. Claro que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo um pouco disso tudo. Cleinaldo, como é que você avalia esse crescimento do cinema amazonense, principalmente com seus trabalhos, em relação ao Rio São Paulo? Já tem filmes concorrendo nas amostras de cinema do Brasil inteiro, internacionais inclusive, né? Por exemplo, a área já ganhou mais de 10 prêmios, tanto nacionais como internacionais, né? Por ele. Eu avalio que é o fomento, sabe? Porque qualidade, nós temos tantos artistas na nossa terra que tem uma qualidade assim, enorme, mas o fomento ele é muito importante. Eu levo 10 anos para colocar isto para as pessoas. Numa tela, né? São 10 anos esperando ansiosamente para ver uma estreia. Porque existe um momento, se não for agora, não é mais. Não é? E existe aquele momento agora, eu tenho o meu momento da distribuição desse produto. Não é também? Então tem um outro processo, não é somente você, agora eu estrei, pronto, está acabado. Não, você tem um outro processo agora, que é a distribuição disso tudo. E com certeza o fomento, não é? As políticas públicas para a cultura, para a arte, elas realmente precisam ser muito mais fomentadas. Precisam ser, porque senão o artista vai ficar ali no esquecimento, somente na memória. Santa Etelvina está em exibição desde ontem. Onde que as pessoas podem assistir? Nesse momento, eu te abriu as portas do cemitério para poder fazer essas exibições. E algo maravilhoso, inédito, que ocorreu na nossa cidade. Totalmente inédito. E que isso leve mais arte para aquele lugar e para outros lugares da cidade, que possam se criar outros movimentos para determinados lugares da nossa cidade. Nossa cidade precisa de movimento, né? De arte, de tudo mais. E agora ele vai percorrer alguns festivais, que já foi convidado, e a gente vai, acredito aí, passar por alguns festivais bem importantes, e vamos ganhar, assim, algumas a gente espera isso. Algumas coisas, e trazer o melhor para a gente. Vou deixar as redes sociais do Cleinaldo Marinho aqui para que você possa conversar com ele, tirar dúvidas sobre esse projeto Santa Etelvina, que é mais uma história que faz parte da memória popular, da memória do Amazonas, de Manaus principalmente. Cleinaldo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É sempre um prazer, de verdade, a gente ser convidado para falar de arte, de cultura. Com certeza, a gente fica feliz de ter você aqui. Semana que vem eu volto com Mais em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até semana que vem.